Glória a Jesus. Amém. Eu agradeço muito o carinho, a recepção dos irmãos, o pastor Ralph, a pastora Liz e toda essa igreja tão maravilhosa que está sendo edificada aqui nessa cidade. É um privilégio imenso para nós participarmos aqui desses dias com vocês, desse grande mover de Deus neste lugar. Queridos, eu quero trazer uma palavra aqui nesse momento e eu confesso para os irmãos que o propósito, eu creio que Deus tem algo para fazer nas nossas vidas aqui através dessa palavra. Como o pastor Ralph disse, nós estamos saindo de viagem para o Japão, estaremos nos mudando definitivamente. E eu pastoreio a igreja de Barueri, nós iniciamos, eu era solteiro ainda, eu e a Márcia, quando nós começamos a igreja em Barueri, passamos por tantas fases, tantas coisas maravilhosas Deus fez lá. Hoje tem uma igreja muito bem estruturada, várias igrejas que estão sendo plantadas, e nós estamos entregando a liderança na mão de um dos nossos discípulos, e ele vai estar liderando a igreja a partir daqui. E eu estava orando esses dias, eu estava fazendo a conta, eu tenho 7 domingos que eu vou ministrar na igreja de Barueri. São os últimos 7 domingos que eu vou ministrar a partir de domingo que vem. E depois disso eu estarei indo embora. E eu pensei muito nesse sentido, Deus, o que eu devo ministrar? E Deus tem falado algumas palavras, que são palavras-chave que eu devo ensinar e reafirmar a igreja, coisas que eu já tenho pregado, princípios que eu já tenho pregado, mas seriam as 7 últimas palavras que eu vou ministrar como pastor da igreja local. E então eu tenho escolhido isso de acordo com a orientação que Deus tem me dado. E uma das palavras que eu vou ministrar é essa que eu quero ministrar aqui hoje, que é levantando um exército de vencedores. Então eu creio que Deus tem um propósito nessa palavra hoje e quer falar muito aos nossos corações. Queridos, levantando um exército de vencedores. Um exército normalmente tem um alvo muito específico quando está em guerra, quando está em batalha. E a Bíblia diz claramente que nós estamos em guerra. A Bíblia nos mostra a igreja. Jesus usa algumas figuras para falar sobre a igreja. Por exemplo, a igreja é a noiva de Cristo, a igreja é a família de Deus, mas a igreja também é um exército. Um exército que está trabalhando para uma grande conquista. Por que Jesus não voltou ainda? Por que Jesus não voltou ainda? Porque nós não ganhamos ainda o número de pessoas suficiente que vai povoar o céu. Mas eu creio que nós vamos cumprir com a nossa tarefa. Então, como exército, nós temos um alvo muito claro e definido. É muito importante, nós que fazemos parte da igreja, nós que nos convertemos, nós precisamos ter um senso de propósito, saber o que nós estamos fazendo aqui. Então, para a gente entender um pouquinho desse princípio, que eu creio que são os princípios ensinados aqui nessa igreja também, eu queria, antes de falar do assunto aqui, eu queria falar de 2 coisas que, ao meu ver, são 2 coisas que mexem comigo e são 2 coisas que me causam indignação. Eu não sei se você já assistiu no passado, talvez até passe ainda hoje, o desenho do Marinheiro Popeye. Quantos aqui já viram o desenho do Marinheiro Popeye? O Marinheiro Popeye passa por muitas tribulações, né, na sua vida, e ele tem um inimigo lá que é o Brutus, que muitas vezes o oprime de muitas formas, e ele até suporta algum tipo de opressão. Mas o que deixa esse homem indignado, o Marinheiro Popeye indignado, é quando ele vê Olívia Palito em perigo e gritando por ele. Aí ele vai lá, toma uma atitude, come espinafre e vai lá normalmente ele soca o Brutus com a sua indignação. Ele põe a indignação no seu braço, na sua perna, no seu corpo. Ele vai para cima e cumpre ali dá vazão a essa indignação. Então eu gosto de pensar um pouquinho nessa questão indignante, trocando em trocadilhos aqui, dizendo o nosso momento Popeye. Eu tenho um momento Popeye, não sei qual que é o seu momento Popeye. O que te deixa indignado, que te faz tomar uma atitude? Queridos, como igreja, na minha opinião, 2 coisas deveriam causar uma grande indignação nas nossas vidas. A primeira é ver pessoas, especialmente pessoas conhecidas, morrendo, indo para o inferno porque não conhecem a Jesus. A Bíblia nos garante que o homem está ordenado a morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Uma vez eu li uma história de um homem, um bandido terrível na Inglaterra, muitos anos atrás, que estava no corredor da morte. E quando chegou o dia da sua morte, foi enviado um capelão para dar ali umas palavras de consolo para ele. E esse capelão foi conversar com esse camarada e abriu a Bíblia
e falou a respeito do céu, do inferno, falou a respeito de Jesus, falou a respeito da salvação, né? E fechou a Bíblia, e o capelão fez a pergunta para esse homem que estava para morrer, perguntando o seguinte: você crê nisso aqui? Aí esse homem diz o seguinte: se eu acreditasse no que você está dizendo aí, que morrendo agora eu vou para o inferno, se eu acreditasse nisso, se eu acreditasse nisso que você está ministrando, que essa Bíblia aí é verdade, eu teria coragem, eu atravessaria a Inglaterra de joelho para convencer cada pessoa a entregar a sua vida a Jesus. Eu não faria da forma displicente, como você está fazendo. Ou seja, ele estava lá tentando convencer aquele homem, mas sem a convicção, sem essa indignação de ver pessoas morrendo e indo para o inferno. Irmãos, muitas vezes, como igreja, nós não temos ainda esse nível de indignação. Mas Deus quer aumentar esse nível de indignação. Mas sabe por quê, queridos? Porque ninguém precisa ir para o inferno. A Bíblia diz que Jesus já morreu, já pagou o preço para a salvação de todo homem. A palavra de Deus fala que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando-lhe os seus pecados. O homem não precisa ir para o inferno. Aliás, o inferno não foi criado para o homem. Ninguém precisaria ir para o inferno. Jesus já pagou o preço. Ele já fez a ponte para nos levar para Deus. Então, deveria ser indignante no nosso coração, nós que temos revelação da verdade, conhecer pessoas que morrem e vão para o inferno. Isso deveria causar indignação. A segunda coisa, que para mim causa uma indignação muito terrível, tremenda, e eu gosto dessa indignação na minha vida, é ver cristãos convertidos vivendo sem cumprir o seu propósito. Porque cada pessoa, querido, não foi tirado do mundo, teve os pecados perdoados só para ir para o céu. Se fosse assim, seria instantâneo. Se converteu, já seria arrebatado. Mas não é isso. Nós temos um tempo nessa terra. E o tempo que nós vivemos, Deus tem um propósito incrível na vida de cada pessoa. Cada pessoa que se converte. Se nós formos olhar, queridos, a palavra de Deus, todas as promessas que Deus faz, nós deveríamos nos levantar como soldados poderosos e ganhar cidades inteiras. Há um potencial embutido no interior de cada pessoa. Por isso é indignante ver um cristão simplesmente convertido, vivendo, esperar um dia estar com Cristo, não cumprindo o seu papel e o seu propósito. Então essas duas questões, eu creio que compõem aqui o princípio que norteia a igreja, o propósito da igreja, e nos faz de fato nos armarmos e entrar nessa batalha. Primeiro, para treinar cada pessoa que se converte. Nós estamos aqui numa igreja em grupos familiares, uma igreja. Por que tem o Tadel aqui na terça-feira? Porque o Tadel é um treinamento avançado de líderes. Por que tem o CTL, um centro de treinamento de líderes? Para que nós estamos aqui no domingo? Estamos para glorificar a Deus, para adorar a Deus, estamos para ser abençoados, mas estamos também para ser treinados, para que cada um cumpra o seu papel. Então nós somos um exército. Um exército a caminho da vitória. E Cabo Frio vai conhecer a glória de Deus através desse exército. Você crê nisso, querido? Amém. Glória a Jesus. Então, de posse dessa realidade, dessa verdade, eu gostaria de usar aqui uma história bíblica, um episódio bíblico, para nós extrairmos 3 princípios que norteiam este exército. Quantos fazem parte desse exército poderoso? Digam amém. 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 Então eu gostaria de convidar a abrir a sua Bíblia em Juízes, capítulo 7, versos de 1 a 8. Nós vamos ver aqui a história no momento onde Deus levantou um homem, um juiz chamado Gideão. E Deus instruiu Gideão a convocar um exército que iria batalhar uma batalha quase que impossível de se vencer. Nesse momento onde essa história aconteceu, o povo de Israel estava sem eira nem beira, estava debaixo de um jugo terrível dos filisteus e dos midianitas. Eles tinham... Tudo que eles plantavam era consumido, roubado. Eles viviam na miséria, porque eles estavam debaixo de uma opressão. Mas no meio de tudo isso, Deus levantou um homem chamado Gideão. E Deus deu algumas instruções para ele, de como ele levantaria um exército. E quais os princípios iriam nortear este exército. Então, Juízes capítulo 7, a partir do versículo 1 a 8, nós vamos ler assim. Juízes 7, de 1 a 8.
De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 partiram e ficaram 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim, Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, bebendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. E o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Amém. Queridos, aqui então houve essa seleção, e de 32.000 soldados, 300 foram selecionados para fazer parte dessa grande conquista. Mas era uma grande loucura, humanamente falando, porque o número de midianitas, talvez a proporção fosse para cada soldado israelita aqui, devia ter pelo menos 1.000 inimigos. Então, humanamente falando, era uma batalha perdida. Mas nós vamos ver nesse texto como Deus faz as coisas e quais os princípios que de fato garantem a vitória nas nossas vidas. Irmãos, nós fazemos parte de um exército vencedor. Nós temos sobre as nossas vidas já, olha que coisa incrível, nós temos sobre as nossas vidas uma sentença de vitória, onde Jesus diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós já temos uma sentença de vitória, mas existem alguns princípios que garantem que nós seremos soldados vitoriosos. Nesse texto, nós vemos que Deus acabou dispensando a grande maioria das pessoas. Hoje, queridos, nós vivemos debaixo da graça e Deus não vai dispensar ninguém. Deus não vai dispensar ninguém. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Então Deus não quer dispensar e não vai dispensar ninguém, mas Deus quer que nós adequemos as nossas atitudes, a atitude de um exército poderoso e um exército vencedor. Então, o primeiro princípio aqui que nós vemos foi quando Deus disse para Gideão: anuncia ao povo que aqueles que quiserem ir embora, agora a convocação é compulsória, ou seja, só fica quem quer. Porque no exército, normalmente, as pessoas são obrigadas a se alistar, e eu creio que naquele exército também todos eram obrigados, naquela faixa etária, a se alistar e fazer parte do exército. Mas Deus mudou essa regra ali, e disse para Gideão: anuncia o povo que não é mais obrigatório. Agora, quem quiser ir embora, está liberado para ir embora. E 22.000 soldados foram embora, porque estavam ali obrigados. E Deus coloca aqui um princípio para peneirar a atitude das pessoas. E o princípio que Deus colocou é o seguinte: aqueles que tiverem medo vão embora. O primeiro princípio, queridos, que nós vamos entender aqui, é que quando nós fazemos parte desse exército, as nossas decisões não podem ser baseadas no nosso sentimento, mas baseado na fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O medo é um sentimento. Nós vamos entender que dentro da estrutura humana, nós nascemos no mundo, o mundo jaz no maligno, a própria palavra de Deus nos diz. Todas as sociedades do mundo, elas têm influências malignas. E quando nós nascemos, nós somos programados para sermos derrotados. Essa que é a grande verdade. Tanto é que a Bíblia diz que a sabedoria humana, ela é animal, maligna e diabólica. O homem foi programado, o homem nasceu em pecado, foi programado para ser derrotado. Mas a partir do momento que nós nos convertemos, precisa haver uma mudança de mentalidade, uma mudança de postura, para que nós possamos viver as vitórias do reino de Deus. E as vitórias do reino de Deus não são vividas pelos sentimentos, mas pela fé.
Quando nós entendemos isso, queridos, há uma transformação incrível nas nossas vidas. Nós precisamos aprender e entender como Deus age. Sem fé é impossível agradar a Deus. Antes de nos convertermos, nós estamos acostumados a lidar com os nossos problemas, tudo no campo físico, no campo material, usando a força humana para vencer as coisas. Mas quando nós nos convertemos, o princípio que garante a nossa vitória é a nossa fé naquilo que a palavra de Deus diz e não nos nossos sentimentos. Nós devemos aprender a duvidar, a não acreditar nos nossos sentimentos. Aqueles 22 que foram embora, eles acreditaram no seu sentimento. Eles estavam com medo e deram vazão a este medo e retrocederam nessa caminhada. As nossas atitudes, queridos, devem expressar a nossa fé. Há uma história que eu li alguns anos atrás, de um terapeuta de casais americano. Ele atendia casais com problema no casamento. E esse homem um dia resolveu fazer um experimento com esses casais para provar uma teoria que ele tentava ensinar, mas muitos não entendiam. E ele selecionou vários casais que estavam naquela fase onde o relacionamento tinha esfriado, e alguns talvez até estavam tentando a terapia de casais como último recurso, porque senão iam se divorciar, porque tinha acabado a paixão, o sentimento, e eles estavam com um casamento muito frio. Então ele selecionou um grupo de casais nesse nível, e ele fez um trato com esses casais. E o trato foi o seguinte: durante 3 meses, vocês vão agir como se vocês fossem altamente apaixonados. E ele teve que fazer uma recapitulação com os homens e com as mulheres. Para os homens, por exemplo, o que um homem apaixonado faz? O cara falou, sei lá. Falou, então, um homem apaixonado, ele liga no meio do dia para a mulher para dizer o seguinte: querida, eu te liguei só para dizer que eu estava com saudade. Um homem apaixonado, ele vai lá, abre a porta do carro e deixa a mulher entrar. E quando para o carro, ele sai primeiro e vai lá, abre a porta do carro para a mulher sair. Assim que um homem apaixonado age. Um homem apaixonado, ele sempre dá um presentinho, ainda que seja algo muito barato. Mas ele sempre vai agradar. Um homem apaixonado, ele vai lembrar a mulher o tempo todo que ele a ama. Ele foi sempre ali fazendo uma revisão, e os homens com aquela cara, né, de, puxa, tinha esquecido disso já. Mas recapitaram, da mesma forma, ele fez uma revisão com as mulheres. O que uma mulher apaixonada não fica falando na cabeça do marido o tempo todo, não fica cobrando o marido o tempo todo, não fica como goteira. A Bíblia diz que a mulher insensata é como goteira na cabeça do marido, não deve ser assim. Então ele foi ensinando como a mulher apaixonada deve tratar o marido. E falou, vocês entenderam? Ok, então por 3 meses, todos os dias, vocês vão agir como uma pessoa apaixonada. E dispensou os casais. Depois de 3 meses, esses casais voltaram. E ele entrevistou um a um. Todos eles disseram a mesma coisa. A paixão voltou. Hoje eu estou apaixonado pela minha mulher. E a mulher dizia, estou apaixonado pelo marido. Qual era a teoria que ele queria provar na prática? Que o sentimento segue a atitude. O meu justo viverá pela fé. Nós vivemos, queridos, num mundo que conspira contra a família, um mundo que conspira contra a moral. Todas as pessoas que se convertem, elas vêm totalmente detonadas na sua alma, no seu sentimento. Hoje nós vivemos um mundo pornográfico, onde as pessoas são programadas para o adultério, as pessoas são programadas para a prostituição, as pessoas são programadas para a pornografia, as pessoas são programadas para o homossexualismo. Como vai haver libertação desse processo? Pela fé. Quantas pessoas no meio do processo, a gente vê isso, nós vivemos hoje uma pressão a respeito do homossexualismo, por exemplo, mas eu creio que muitas pessoas que se acham homossexuais, a Bíblia diz o seguinte, olha o que a Bíblia fala, que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Então as pessoas, elas se enquadram ou como homem ou como mulher, não existe o terceiro sexo. Porém, a sociedade diz que existe, e as pessoas passam a acreditar que existe, e começam a agir como se fosse. Agora, qual que é a reversão desse processo? O meu justo viverá pela fé.
A pessoa, não, se ela se submeter aos seus sentimentos, mesmo convertida, essa atitude vai bloquear a ação de Deus na vida de uma pessoa assim. O meu justo viverá pela fé. Eu gosto muito de ouvir as palavras do pastor Eibe. O pastor Eibe é uma pessoa que nos inspira demais. Há 7 anos atrás, ele saiu de Santarém e foi para Fortaleza, para começar a Igreja da Paz lá em Fortaleza. E ele começou a visitar várias igrejas lá naquela cidade. E ele ouviu de muitos pastores lá em Fortaleza o seguinte: pastor Eibe, aqui Fortaleza não é Santarém, aqui as pessoas são duras, aqui a coisa é difícil, aqui tem muita idolatria, o Nordeste é a terra do Padre Cícero, a coisa aqui é complicada, o evangelho aqui não flui tão bem quanto lá em Santarém. E aí o pastor Eibe chamou os seus discípulos, os pastores que com ele estavam, e fez um trato com eles: nós vamos fazer uma aliança, nós não aceitamos essa difamação da nossa terra. Nós vamos declarar, nós vivemos pela fé, e o Senhor já entregou essa terra nas nossas mãos. E eles começaram a viver isso, a profetizar e a declarar. Hoje está lá a igreja de Santarém com mais de, se não me engano, está chegando a 8.000 pessoas. Uma igreja que está assustando o Nordeste. Plantaram, nesses 7 anos, mais de 50 poderosas igrejas em todo o Nordeste. E as pessoas olham e acham que tem alguma coisa especial. Mas o meu justo viverá pela fé. O exército que Deus está levantando hoje é um exército que sabe batalhar pela fé. Não é com a nossa força física, mas nós sabemos para que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para vitória. Eu tive uma experiência o ano passado, numa das viagens que eu fiz para o Japão. Nós tivemos algumas equipes que foram enviadas para o Japão para trabalhar junto com as pessoas que foram muito afetadas pelo tsunami. Algumas cidades foram afetadas, e uma cidade especial, em Fukushima, além de ter sido atingida pelo tsunami, também houve vazamento da usina nuclear, e muitas pessoas perderam as suas casas. E muitas equipes da Igreja da Paz foram para lá trabalhar, a sustentar aquelas pessoas, ajudar a levantar as suas casas, com o propósito de trazer a pregação do Evangelho. E o ano passado eu tive o privilégio de fazer visita em algumas dessas casas que as equipes anteriores tinham trabalhado. E eu tive uma experiência muito interessante. Nós fomos na casa de um homem, aliás, na casa de uma mulher, e quando nós chegamos lá, o pai dela estava nessa casa. O pai dessa moça é um senhor de 83 anos, ele é a 14ª geração de sacerdotes budistas, um homem de um destaque muito grande no Japão. E nós sentamos na casa dessa pessoa, e esse homem sentou na cabeceira da mesa, e ele começou a falar sobre religião, sobre a cultura, e falando sobre o budismo. E lá no Japão há um respeito muito grande aos idosos, aos homens, e especialmente às autoridades. Esse homem é uma autoridade naquele lugar. Então nós ficamos ali, estava eu, a pastora Rebeca, o pastor Timóteo, a pastora Cristina, nós estávamos nós 4. E ouvindo aquele homem falar e tudo mais, e a pastora Rebeca, assim, muito cheia de paixão e querendo inserir Jesus na conversa, ela falava para o Timóteo: Timóteo, pergunta para ele o que ele acha sobre Jesus. E o Timóteo falava: Rebeca, calma, eu não posso interromper. A questão cultural, nós temos que só ouvir aqui, não podemos falar nada. E aí esse homem foi falando, meia hora, 1h30, eu sentindo, irmãos, uma opressão terrível, porque do lado assim tinha um altar budista, ele falando e trazendo as fotos e tudo mais. Eu queria sair correndo daquele lugar. Falei: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não falo japonês, e o Timóteo tinha que ficar traduzindo para a gente o que o homem estava falando. Aí o telefone do pastor Timóteo tocou, o celular, ele pediu licença para esse senhor, e falou: espera só um minutinho, e saiu para atender o telefone. Quando ele saiu, a pastora Cristina, esposa do pastor Timóteo, que é a única que falava japonês, fala do Timóteo, ela olhou para esse senhor chamado Minakawa-san e disse o seguinte: seu Minakawa-san, esse homem aqui, apontou para mim, veio lá do Brasil para dar uma palavra de Deus para o senhor. Eu olhei para ela e falei assim: eu? Tudo que eu queria era sair correndo daquele lugar. Eu não tinha palavra coisa nenhuma para aquele homem. E aí, para minha surpresa, esse homem parou de falar, olhou para mim, e ele disse o seguinte, ele falou: de fato, eu preciso de uma palavra de Deus para o meu coração. Ele falou: eu sou sacerdote budista,
O meu centro não, eu ia falar centro de Umbanda, mas não é centro de Umbanda. É o meu templo budista, fica numa cidade que foi atingida pela usina nuclear, pelo vazamento da usina nuclear. E por 30 anos, eu não posso tirar uma roupa da minha casa, nem do meu templo. Eu estou precisando de orientação de Deus, o que vai ser da minha vida? Ele olhou para mim e perguntou. Aí, irmãos, eu comecei pela fé. Pela fé, o meu sentimento queria que eu me empurrar para longe, mas pela fé eu comecei a falar. Não conheço quase nada da cultura japonesa, mas eu comecei a falar baseado na cultura do reino de Deus. Eu comecei a ministrar a palavra naquele lugar. Comecei a ministrar. Esse homem começou a absorver. Teve uma hora que ele me interrompeu. Ele disse o seguinte, puxa, tudo o que você está dizendo, eu estou como se eu tivesse voando sobre o Novo Testamento e enxergando todas essas verdades, essas histórias que você está me contando a respeito de Jesus, isso é muito interessante. Aí eu me animei mais ainda e comecei a falar, Chegou uma altura do campeonato, esse homem parou mais uma vez. Ele disse, quer dizer que Deus planejou que um dia nós morássemos com Ele eternamente, Ele planejou a vida eterna para nós, através de Jesus Cristo? Eu falei sim. Ele falou, mas é isso que eu quero. É isso que eu quero. Irmãos, quando eu vi esse homem falando isso, a gente continuou ministrando. Aí ele foi e falou mais uma palavra que me impactou. Ele disse o seguinte, eu estava para transmitir o bastão do sacerdócio budista para o meu neto. Porque é uma tradição na nossa família. Ele era a 14ª geração. Ele falou, agora a 15ª geração é o meu neto. Está na minha mão transmitir o bastão para ele. Só que eu não quero transmitir uma mentira. Eu quero transmitir a verdade. Eu quero transmitir a verdade. Irmãos, isso me animou demais. É um exemplo, não porque eu sou alguém especial. Eu estou dando um exemplo aqui do que é nós vivermos pela fé. Há uma unção de Deus derramada sobre a sua vida. Pare de se olhar como formiga. Pare de se olhar como alguém que não tem nada para passar. O que há dentro de você pode sacudir o mundo. Porque nós não vivemos por sentimentos, mas vivemos pela fé. O segundo exemplo que nós vemos aqui, da seleção de Gideão, no versículo 5, a Bíblia diz que Deus instruiu Gideão a levar os homens à beira d'água, e o Senhor disse, separe os que beberem a água, lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. E o número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O que isso significa, queridos? Os 300 homens que não se ajoelharam para beber, o que eles fizeram? Eles chegaram na beira da água, eles pegaram a água e trouxeram a água até a sua boca para suprir as suas necessidades. Aqui fala, queridos, de pessoas guiadas, dirigidas, não por circunstâncias, mas pessoas dirigidas por propósitos. Uma pessoa que é dirigida, que é contagiada, ela sabe para que ela existe. Eu sei que eu estou aqui, eu sei, queridos, é muito importante nós entendermos isso. Se você é um habitante aqui dessa cidade, de Cabo Frio, você frequenta essa igreja, ou se você não frequenta essa igreja, você entrou aqui pela primeira vez, Deus tem um propósito nisso também, nada é por acaso. A partir desse momento, queridos, qual que é o propósito da nossa vida? É saquear o inferno. Se depender de você, você deve ter essa obstinação. Aquilo que depender de mim, nenhum habitante dessa cidade vai para o inferno. A minha vida vai mudar a história dessa cidade. Isso é viver por um propósito. Tudo o que você tiver deve ser canalizado para esse propósito. A água aqui representa as nossas necessidades, as necessidades básicas. Existem pessoas que são guiadas pelas suas necessidades. São pessoas que abrem mão facilmente de um ministério, abrem mão de uma unção, abrem mão de um propósito por causa das necessidades. Pastor, a coisa complicou, então não dá mais para liderar a célula ou liderar o grupo familiar, porque agora eu vou precisar fazer hora extra, trabalhar muito. Está sendo guiado pela sua necessidade. Nós devemos ser guiados por propósitos e não por necessidade. Tem uma parábola que eu gosto muito de contar. Lá em São Paulo tem um rio, que é o rio mais famoso de São Paulo, é o rio Tietê. Mas infelizmente a fama desse rio não é por causa da beleza e nem dos peixes que ele tem, pelo menos na nossa região, mas é por causa do cheiro terrível que deixa na cidade, que fica impregnado nos carros, nas roupas,
das casas que são construídas próximos ao rio Tietê. Mas alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer a nascente do rio Tietê. E é numa cidade chamada Salesópolis. Eu fui numa excursão para conhecer a nascente do rio Tietê, e nos levaram numa gruta, um lugar muito bonito, e nós chegamos lá, no pico de um monte praticamente, há uma água borbulhando, uma água limpa. E a pessoa com uma vara apontou assim e falou: aqui nasce o rio Tietê. E eu olhei aquilo, e Deus começou a falar comigo, em parábola. O propósito, a nascente do rio Tietê ali, é uma nascente limpa. Assim como o propósito que Deus tem na vida de cada cristão. Deus tem um propósito incrível, maravilhoso, cristalino, poderoso na vida de cada um. Não é só na vida do pastor ou daqueles que estão sendo usados por Deus. Cada cristão tem um propósito maravilhoso brotando no seu interior. Porém, assim como o rio Tietê, digamos que o rio Tietê ou todo o rio deveria ter a sua foz ou terminar ou desaguar no mar. Interessante que o rio Tietê está muito próximo, a nascente do rio Tietê está próximo do mar. A cidade de Salesópolis está no topo de uma serra. Descendo da serra, daria no mar. Mas o que acontece com o rio Tietê? Ele começa a caminhar em direção ao seu propósito, que é o mar. Mas no meio do caminho existe uma montanha. E ele vai e começa a contornar essa montanha. E de repente tem uma pedra. Ele também começa a contornar a pedra. De repente alguém cava uma vala. E ele entra nessa vala. E ao invés dele se dirigir para o mar, ele vai no sentido oposto da região oeste de São Paulo. Ele começa a coletar o esgoto em Guarulhos, em São Paulo, depois vai a Osasco, depois chega em Barueri, já está terrível, passa por Santana de Parnaíba, quando chega a Pirapora do Bom Jesus. É incrível a visão dessa cidade, uma cidade pequenininha, o rio corta essa cidade, mas o rio literalmente, ele apodrece a cidade. Literalmente apodrece, não traz vida, traz sujeira. A cidade é desvalorizada, as casas desvalorizadas, porque o cheiro é insuportável. A nascente é maravilhosa, mas o seu destino final, por causa das circunstâncias. E aqui, queridos, é uma parábola para nós definirmos o que guia-nos. São as oportunidades, as circunstâncias ou propósito? Quem eu sou? Para que eu existo? O exército que Deus está levantando hoje, as igrejas que vão fazer, que estão escrevendo história em cidades, composta por pessoas que são guiadas por propósitos. Quantos jovens começam muito bem a sua caminhada, até que de repente ficam apaixonados, e a sua escolha é baseada só nas circunstâncias e não no propósito. Uma das coisas, queridos, que desvia muitos jovens do propósito de Deus, eu não estou falando aqui sobre céu e inferno, eu estou falando sobre cumprir um propósito nessa geração. Eu estou falando, queridos, sobre nós deixarmos a nossa digital nessa geração. Você sabia que cada um tem uma digital, isso foi o propósito de Deus. O que distingue uma pessoa de outra é a sua digital. Se você não deixar a sua digital na história, ninguém pode deixar por você. O seu propósito a ser cumprido. Quantas pessoas fazem as suas escolhas baseado no momento, baseado na circunstância, baseado na pressão, baseado na necessidade, e se esquece do propósito, e acabam virando um rio Tietê. Agora, quando nós somos dirigidos por propósito, nós somos como Davi, por exemplo. Davi errou na sua vida, ele pecou, mas era um homem dirigido por propósito. Ele tinha oportunidades incríveis, mas ele abria mão dessas oportunidades porque ele tinha um propósito. E a Bíblia diz a respeito de Davi: tendo Davi cumprido o propósito de Deus na sua geração, adormeceu e foi sepultado com seus pais. Irmãos, não tem biografia mais poderosa a ser escrito. Eu não quero que se escreva outra coisa a meu respeito, a não ser isso como uma verdade. Tendo Gomer cumprido o propósito de Deus na sua geração. Tendo você cumprido o propósito de Deus na sua geração. Então esse segundo princípio, queridos, é nós não pegarmos o caminho do rio Tietê, sermos guiados pelas circunstâncias,
ou pelas oportunidades, pelos desvios desse leito poderoso, porque a Bíblia diz, aqueles que creem em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Há um poder para fluir de dentro de você. E as suas escolhas devem ser baseadas no propósito de Deus para a sua vida. Eu me lembro que, há muitos anos atrás, quando eu conheci a Márcia, a gente passou por um tempo sem discernimento dentro do nosso relacionamento, mas depois eu foquei a minha vida no propósito que Deus tinha para mim, e eu comecei a me relacionar com a Márcia, na época a gente chamava de namoro santo, hoje nós chamamos de romance real. Mas na época, nós baseamos o nosso relacionamento não no sentimento. No meu sentimento, eu queria estar com ela e com mais ninguém. Mas no meu propósito e no propósito dela, nós queríamos ser pais de nações. Então, nós ainda éramos jovens e nós começamos a dirigir a nossa vida nesse sentido. Então, a gente não fazia como os outros casais. Nós trabalhávamos... Ela estudava, eu trabalhava, eu estava começando uma empresa, nós fazíamos isso, mas quando estávamos juntos, sempre servindo ao Senhor, visitando pessoas, discipulando pessoas, evangelizando e fazendo e acontecendo. Eu me lembro que, nessa época, eu tinha um amigo muito chegado, e eu me encontrei com ele numa pizzaria, eu estava falando, estou me relacionando com a Márcia, ele, que legal, e tá... E ele era uma pessoa muito talentosa, uma pessoa que eu admirava demais. Ele tocava, cantava, pregava. Era um cara assim que eu falava, uau, esse daí vai longe, esse vai longe. Aí eu sentando para conversar com ele, eu comecei, como era meu amigo, falando da nossa intimidade, como que era o meu relacionamento com a Márcia. E foi uma decisão nossa, na época, que Deus falou conosco, e nós decidimos que o nosso relacionamento, a gente não ia ficar namorando como os outros casais, a gente não ia ficar se amassando, se beijando, porque isso ia provocar a carne, mas nós íamos nos juntar para ter uma amizade especial. Enquanto isso, nós edificávamos o reino de Deus. Eu comecei a contar essas coisas para ele. Ele falou, mas isso é exagero. Ele começou a tirar uma de mim, ria da minha cara. Quer dizer que você não dá nem uns beijinhos nela? Eu falei, não, mas ele riu. Eu respeitei a opinião dele. Eu falei, só queria que você respeitasse a minha. E daí, a partir daí nós não tivemos mais tanto contato. Não por causa disso, mas ele estava numa igreja, eu estava em outra. Passei 20 anos sem me encontrar com ele. 20 anos. Depois de 20 anos, irmãos, o tempo passou para mim, mas também passou para ele. Um dia, nós estávamos na nossa igreja, a igreja já grande, muita gente. Eu estava pregando, terminei de pregar, eu desci, sentei na primeira cadeira ali, estava me recompondo. Eu vim entrando pelo corredor, esse rapaz, que já não era mais um rapaz. Ele veio na minha direção. Me abraçou, fazia tempo que a gente não se via, mas não passou 30 segundos, ele começou a falar, puxa vida, você deu certo na vida. Ele falou, eu estudei, sou um advogado, tenho um bom salário, mas me casei, meu casamento não deu certo, me separei, comecei a namorar, casei de novo, agora a minha segunda esposa foi embora, me abandonou, eu nem filho tenho. E você tem esse ministério, você tem a sua família, você está tão realizado e eu estou tão mal, ele falou para mim. Não foi eu que disse, foi ele que falou. Eu tive a oportunidade de levá-lo para minha casa, a gente começar a fazer um trabalho com ele, mas fatalmente na minha mente veio o filme lá de trás. O que é ser guiado por propósito e o que é ser guiado por circunstâncias. Eu digo essa palavra especialmente para os jovens. O tempo vai passar, para todos nós. Mas aquele que é guiado por propósito, irmão, se torna inabalável. A palavra de Deus fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Este é o propósito de Deus. Deus está te chamando para você brilhar nesta geração. Mesmo que você já tenha feito escolhas lá atrás, baseado em circunstâncias, e que trouxeram marcas tão negativas na sua vida, você pode hoje, querido, se posicionar e começar a ser dirigido por propósito, e Deus vai te levantar, e vai te fazer brilhar nessa geração e nessa sociedade. Isso é ser dirigido por propósito. Essa foi a segunda peneira que Deus trouxe aqui ao povo de Israel. E por último, queridos, o último ponto que eu quero tratar aqui, em Juízes capítulo 7, verso 17, a Bíblia nos mostra aqui o final dessa história de Gideão. Deus deu uma estratégia de guerra para eles. E a estratégia de guerra também feria a inteligência humana.
Juízes 7, verso 17. Deus deu a estratégia e Gideão foi transmitir isso ao povo. E a estratégia era o seguinte: então Gideão disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Repita isso: fazei como eu fizer. Agora com bastante fé: fazei como eu fizer. E aí Gideão diz: chegando eu às imediações do arraial, como eu fizer, assim fareis. Repita isso: como eu fizer, assim fareis. Aí o versículo 18, Gideão diz: quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa trombeta ao redor do arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Olha que coisa interessante, depois que esse exército foi selecionado, a estratégia de guerra deles, está aqui, foi essa a estratégia. Como que nós vamos lá? Talvez os soldados estavam pensando, né? Como que nós vamos ganhar essa batalha? Aí vem Gideão com essa estratégia. A estratégia é o seguinte: o que eu fizer, vocês façam. Quando eu tocar a minha trombeta, vocês vão tocar. E depois vocês vão todos gritar: pelo Senhor e por Gideão. Talvez antes dessa estratégia, os soldados estavam se gabando da sua força física. E algum estava pensando: ainda bem que eu gastei muito tempo na academia para ter os meus músculos, porque como a maioria foi embora, eu vou ter que sozinho matar 1000 soldados. Talvez eles estavam se gabando de tudo isso. Aí vem lá Gideão com essa estratégia. E que estratégia é essa, queridos? Que estratégia é essa? Preste muita atenção nisso. Para todo mover de Deus, Deus levanta uma voz profética. Para esse exército aqui, Gideão era a voz profética. Para a igreja nos nossos dias, o pastor que Deus levantou é a voz profética. O pastor da igreja, ele deve saber também identificar a voz profética. A estratégia, queridos, de vitória é submissão à voz profética. Eu, na minha vida, no meu ministério especificamente, em 2001, a minha igreja, a igreja que nós pastoreávamos, tínhamos passado já por tantas situações, a igreja tinha crescido, depois tivemos problemas dentro da denominação onde nós estávamos, a denominação se dissolveu e começamos quase do zero de novo com uma igreja bem pequenininha, mas eu estava procurando a voz profética. Eu achava que Deus ia falar diretamente comigo, mas Deus se negou a falar comigo a respeito da estrutura e da direção da igreja. Porque Deus falou: eu já tenho falado, você vai aprender com quem eu já tenho falado. E foi quando eu fui lá para Santarém. O dia que eu cheguei lá, irmãos, em outubro de 2001, eu vi aqueles irmãos vivendo uma vida de simplicidade, mas uma vida de paixão, uma vida inspiradora. Foi um impacto tão grande na minha vida, talvez foi um impacto tão grande como foi da minha conversão. Um impacto interno. Onde ali eu identifiquei a voz profética que Deus estava levantando. Quando eu voltei de Santarém, eu não tinha nenhuma estratégia, não sabia todos os detalhes da visão do MDA, mas eu tinha dentro de mim essa disposição de me submeter a uma voz profética que Deus estava levantando. E o que eu fiz? Qual foi a estratégia? A minha estratégia foi não inventar nada. Foi não inventar nada. Eu me submeti àquilo que estava acontecendo lá em Santarém. Eu não mudei o nome de nada, não inventei nada. Eu quis fazer igual. E não é que deu certo? E as pessoas hoje olham para mim e falam: puxa, você é um pastor e tanto, olha o que você está... Eu não tenho nem motivo, não é nem que eu sou humilde, falar, não, você é tão... não é nem que eu sou humilde, eu não tenho motivo para me gabar, porque a única coisa que eu estou fazendo é seguindo a voz profética. Queridos, e essa é a estratégia que Deus tem levantado nesses dias. Isso vai contra a independência humana. Isso vai contra o espírito de rebelião que está no interior do ser humano. Isso vai contra a soberba. Quando nós sabemos nos submeter à voz profética, nós estamos perto de ver uma grande vitória nas nossas vidas. Eu sei que essa igreja tem vivido aqui, em Cabo Frio. Vocês conseguiram aqui levantar esse prédio, hoje estão chegando a 100 células, é um número muito expressivo, irmãos. Pensa, 100 células, são 100 endereços diferentes espalhados nessa cidade. Você pode imaginar o que é isso? Não é pouca coisa não. Cada um desses endereços tem o DNA completo da igreja.
Porque algumas pessoas pensam que o DNA completo, o poder da igreja está aqui. Não, tem o DNA completo. Assim como acontece, hoje a ciência tem nos mostrado isso, sobre a célula-tronco, por exemplo. Eles pegam a célula-tronco, às vezes pegando uma célula do cordão umbilical de uma criança, e estão congelando isso, porque eles sabem que todas as características daquela criança e até do adulto que vai ser, estão condensadas numa única célula-tronco. Ali com aquela célula-tronco, a expectativa de poder criar qualquer tecido ou qualquer órgão danificado lá no futuro. Uma expectativa da ciência. Porque se descobriu que numa única célula tem todas as características de todo o indivíduo. Na sua célula, o lugar que você frequenta, a célula que você está ajudando, o grupo familiar que você está ajudando a crescer, lá tem o DNA de toda a igreja. Irmãos, isso é muito poderoso. A igreja espalhada por todos os bairros, por todas as ruas. Você pode imaginar a revolução que isso vai trazer. Irmãos, nós podemos sonhar sim, ganhar cidades inteiras. E é o que vai acontecer. Agora, qual que é o princípio que norteia isso? É estar debaixo da voz de comando. Não precisa inventar nada. Não precisa inventar nada. Siga as orientações. Isso não anula a nossa personalidade, nem a nossa criatividade. Na verdade, isso potencializa aquilo que nós somos, o propósito, o projeto que Deus tem para as nossas vidas. A Bíblia nos mostra, por exemplo, tem um versículo, que se não fosse palavra de Deus, olha só, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, eu não preciso abrir, eu vou ler aqui. 1 Coríntios 1, 10 diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Irmãos, se isso aqui não fosse palavra de Deus, eu ia dizer, puxa, é um texto poético, muito bem construído, muito bonito, mas utópico. Como assim? Pensar a mesma coisa, falar a mesma coisa, ter a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Essa é a ordem de Jesus para a igreja que vai triunfar nesses dias. Queridos, a mentalidade do mundo é uma mentalidade democrática. E a democracia é um sistema de governo que de todos os sistemas de governo é o menos pior. Então serve muito bem para o governo humano, mas não tem nada a ver com a igreja. A igreja não é democracia. A igreja, nós precisamos aprender a identificar e seguir a voz profética. Lá fora, está certo, eu particularmente achei muito maravilhoso os protestos que estão acontecendo, porque isso faz parte do sistema democrático. Mas dentro da igreja, o que traz sucesso de fato é essa unidade, essa submissão à voz profética que Deus tem levantado. E nós não corremos risco com isso, porque uma voz profética, eu sei que Deus tem levantado nessa igreja, o pastor Ralph e a pastora Lisa, mas eles também estão seguindo uma voz profética. E tem um detalhe, a Bíblia nos conta uma história, a história de Moisés. Moisés foi levantado por Deus, cheio de autoridade, e operou todos os sinais e milagres que nós vemos na saída do povo de Israel do Egito, depois 40 anos no deserto. Mas houve um momento que a irmã mais velha de Moisés, chamada Miriam, ela viu um problema e um defeito em Moisés, e por causa desse defeito, ela incitou o povo dizendo o seguinte: não vamos mais ouvir nem seguir Moisés, porque Moisés está errando ali. Então, se ele está errando ali, ele não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. Ali a Bíblia diz que foi uma rebelião, e o próprio Deus se levantou para defender não Moisés, mas a autoridade, a voz profética que Moisés tinha era de Deus. Agora, queridos, isso não significa que Deus vai avalizar o erro de um líder. O próprio Moisés passou por isso. Um dia Deus deu uma orientação para ele falar à rocha, para que a rocha emanasse água. Ele foi e bateu na rocha. E Deus diz: Moisés, você destoou. Por causa disso ele foi tirado. A Bíblia diz que um dia ele subiu ao monte, ele viu a terra prometida. Mas Deus falou: Moisés, você não vai entrar lá. Você não vai entrar. Então Deus trata com muita seriedade essa questão de autoridade. Queridos, eu sei que essa igreja tem alcançado resultado, porque tem aprendido a seguir a voz profética. Eu não tenho dúvida disso.
Mas eu sei que uma das formas do diabo de tentar minar o potencial da igreja é plantando divisão, descontentamento. Eu não concordo muito com isso. O pastor falou lá, meu líder falou, o supervisor falou, mas eu não acho que é assim. Eu não vou fazer desse jeito. Destoou da voz profética. A Bíblia está dizendo aqui, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Agora, se isso não fosse suficiente, a Bíblia nos mostra o princípio, o que traz, o que essa unidade traz. Em Gênesis capítulo 11, versículo 6, eu quero te convidar a ficar em pé já, por favor, nós estamos encerrando aqui. Eu queria que nós lêssemos esse texto. Gênesis capítulo 11, versículo 6. Aqui Deus está trazendo uma pérola imensa. Queria que você prestasse bem atenção e que você captasse isso. Essa palavra é a palavra de Deus, dita no momento onde havia unidade entre o povo, mas uma unidade contrária ao propósito de Deus. Mas mesmo assim, Deus faz questão de ressaltar o princípio da unidade. Ele diz o seguinte, Gênesis 11, 6. E o Senhor disse, eis que o povo é um, todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Olha esse princípio. Irmãos, isso me arrepia. Aqui nós vamos entender e perceber que os sonhos que Deus tem colocado na nossa igreja, os sonhos que Deus tem colocado na igreja brasileira, os sonhos que Deus tem colocado na igreja de Cabo Frio, eu quero dizer para você que não são sonhos megalomaníacos, sonhos utópicos. Porque a Bíblia está dizendo que não haverá restrição quando há unidade consagrada. Irmãos, eu quero pegar nesse texto aqui. Deus quer mexer com as nossas vidas. O que nós pretendemos com essa cidade? O que você pretende para essa cidade? Sabe, eu lembro quando o pastor Eibe falava, lá em Santarém, eu fui lá em Santarém, a igreja ainda era bem menor do que é hoje, e o pastor Eibe já falava, se alguém insistir em ir para o inferno nessa cidade, vai ter que mudar, porque a cidade inteira vai se converter. Hoje ele já tem lá 70 mil pessoas naquele lugar. Na época as pessoas podiam falar, o sol queimou os miolos do pastor Eibe. É claro que muita gente vai para o inferno, a Bíblia mesmo diz, muitos são chamados, poucos escolhidos, a porta é estreita, e o largo é o caminho que leva à perdição, e as pessoas começaram a usar até teologia para tentar minar, mas a Bíblia é muito clara. Sabe qual que é o sonho de Deus? Que todos se salvem, nenhum se perca. Todos se salvem e nenhum se perca. Pedro diz isso. Pedro fala que muitos têm a volta de Jesus por tardia, mas ele não retarda a sua promessa. Antes ele deseja que todos se salvem, nenhum se perca. Todos se salvem e nenhum se perca. Agora, como que isso vai acontecer? Irmãos, está aqui a pérola. Esse exército poderoso. Eu sei que esse exército aqui não são só de 300. Lá o de Gideão foi 300, eles já fizeram um estrago nos midianitas, nos inimigos. Mas eu sei que tem muito mais de 300 aqui, com uma unidade consagrada. Pessoas que vivem por propósito e não mais por sentimentos. E olha o que a palavra de Deus diz. Eis que o povo é um. Todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Gostaria, querido, que você fechasse a sua Bíblia, que você levantasse a sua mão agora. E você vai declarar esse versículo aqui. Você vai dizer isso. Repita após mim. Diz assim, eis que o povo é um. Todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. E agora não haverá restrição para tudo o que tentarem fazer. Amém. Isso é poderoso. Mas nós vamos colocar potência nisso. Agora você vai falar como exército. Vira para quem está do teu lado aí e fala, soldado, se prepare. Porque esse é o nosso grito de guerra. Esse é o nosso grito de vitória. Agora levante a sua mão. Amém. Declara isso agora como soldado. Fala, eis que o povo é um. Todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo.
Agora não haverá restrição para tudo que tentarem fazer. Agora não haverá restrição para tudo que tentarem fazer. Aleluia, glorifica a Deus, querido, exalte o Senhor. Aleluia, Jesus, aleluia.